Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Pitangui, Monte Alegre, São Sebastião do Paraíso. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Toda a nossa audiência também pela internet, no site do Minas Esporte, o www.bandmg.com.br/Minas Esporte. Lá você encontra todos os vídeos do programa. Pode estar acompanhando a gente diariamente aí pela internet. Jogo antecipado da 10ª rodada, Tupi e Cruzeiro, fica no 0-0. Vamos combinar, né, que o goleiro Rodrigo foi o nome do jogo. Montijo está contundido e não deve jogar contra o Democrata. Atlético anuncia Guilherme, mas não é o atacante, não. É um lateral que foi do Vasco. Estava fora do país. Vamos ver, né? Quem será esse nome? Tem Copa dos Campeões da Europa, as definições. Vamos receber, então, os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Flávio Carvalho, seja bem-vindo depois da Folia de Carnaval. Boa tarde, Fábio Pinel. Vamos lá, então. Flávio Júnior foi a Juiz de Fora. Conferir pra gente. Tupi 0, Cruzeiro também 0. Em plena quarta-feira de cinzas, a presença de público está longe do que merece a partida. Afinal, o jogo em Juiz de Fora vale muito para o Campeonato Mineiro. Vale a liderança do campeonato e a gente tem a oportunidade de fazer jogo bom, jogo equilibrado e buscar a vitória. Dentro de casa não podemos perder pontos, já empatamos 2 vezes em casa. A gente vai respeitar a equipe do Cruzeiro, mas a gente espera assim fazer uma boa partida e tentar os 3 pontos. Diante de tanta importância, pelo menos a festa é grande para Tupi e Cruzeiro. Que o diga Thiago Ribeiro, ele comemora o retorno ao time titular. Eu estou voltando de novo à equipe, procurar me apresentar bem, fazer um grande jogo. Jogo importantíssimo para a gente, né? Porque conseguindo a vitória hoje, dependendo do que acontecer no fim de semana, podemos assumir a liderança. Então, é manter o foco para conseguir uma vitória. E é justamente de Thiago Ribeiro a primeira chance do jogo. O atacante até se movimenta bem em campo e abre espaços para os companheiros. Neste lance, Montijo quase aproveita e acerta o travessão. Do outro lado, Fábio para o Tupi. O goleiro cruzeirense faz bela defesa no chute de Marcel. E à noite parece ser mesmo dos goleiros. Rodrigo pega o chute a queima-roupa de Alisson. E depois, aos 40 minutos do primeiro tempo, neste pênalti marcado sobre o Alisson, o goleiro do Tupi ainda conta com a sorte. Pela segunda vez, Montijo acerta o travessão. Faltou o gol, o time jogou bem. Acho que criar mais oportunidades do que a gente criou em apenas um tempo, isso é difícil, hein? A gente criou, no mínimo, umas 4, 5 chances reais de gol. O Cruzeiro volta para o segundo tempo sem Montijo e com André Dias no ataque. O time perde força ofensiva e, pior, Rodrigo continua pegando tudo. O goleiro defende o chute de Everton. Depois, a zaga alivia. Na jogada, o Cruzeiro pede mais um pênalti. Desta vez, Alício Pena Júnior não marca. O lance, pelo menos, anima a torcida cruzeirense. E o time só melhora com Dudu em campo. O garoto encontra André Dias impedido. E o gol não vale. Cuca manda para campo mais um atacante, Ernesto Farias. Ainda assim, o destino da bola continua sendo as mãos do goleiro Rodrigo. O Cruzeiro terminou a partida com 4 atacantes em campo. O Alisson, Thiago Ribeiro, André Dias e Ernesto Farias. Ainda assim, não conseguiu balançar as redes adversárias. E com um empate por 0-0, perdeu também a chance de assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato Mineiro. É a hora de assumir a liderança, né, Fábio? Era importante por isso, porque a gente ficava na liderança até a próxima rodada e esperando aí as outras partidas, os outros resultados, mas infelizmente não foi, tivemos chance. O futebol é assim, agora a gente tem que vencer em casa. A gente tem que saber que existem jogos que você não vai ganhar todas as partidas, hoje empatou e domingo vamos fazer de tudo para vencer e recuperar esses pontos perdidos. Daqui a pouco o Cuca vai falar mais, vai avaliar aí, ele gostou da primeira etapa, enfim, ele vai falar dessas modificações que ele fez. Beijão para o Flávio Júnior, bela matéria. Flávio Júnior, aniversariante do dia 6. Então, beijão para ele, está de folga hoje, chegou tarde lá de Juiz de Fora. Aliás, chegou hoje de manhã, né, para ser exato. Vou dizer uma coisa, eu achei o Cruzeiro, a opção do Cuca, né, o Thiago Ribeiro e o Alisson à frente, ficou muito aberto, né? Ele precisava de alguém chegando ali mais pelo meio. Acho que o Dudu podia ser esse jogador. Acho que o Montijo não fez bem essa função, mas eu acho que sempre essas tentativas do Cuca, e ele tem que fazer isso no Mineiro, né, para estar observando em termos de Libertadores, são sempre válidas, né? É muito interessante, mas faltou o homem-gol.
o Wellington Paulista não jogou e não teve aquele homem de referência na frente. Né? Os dois jogaram muito pelos lados, tanto o Alisson como o Thiago Ribeiro, que são as características desses jogadores. Semana passada nós falamos aqui, por que não o Thiago Ribeiro, já que a torcida pede? Thiago Ribeiro está bem, voltou bem, estava mal, agora volta bem. Mas não é característica do Thiago Ribeiro jogar enfiado. O Cruzeiro ainda falta esse camisa 9. Precisa contratar esse camisa 9. O Wellington Paulista sempre teve lampejos daquele jogador que foi no Botafogo. Mas no Cruzeiro ainda não mostrou essas características. Ernesto Faria, vai me desculpar. Desistiu? Tem que ter respeito. Na verdade, eu nunca acreditei. Desde que ele veio do Porto e era reserva do Porto, eu nunca acreditei que poderia ser a solução para o camisa 9 do Cruzeiro. Para a camisa 9 do Cruzeiro. E não é. Ficou comprovado isso. A lateral esquerda também, Marquinhos Paraná, fez bem por ali. Mas ainda falta aquele jogador. Né? Improvisação. Apesar do Marquinhos Paraná ser aquele coringa que já jogou na lateral direita, jogou na zaga. Mas é diferente, né, do jogador da ponta. Mas é muito diferente. O jogador que sabe bater na bola, o jogador que chega na linha de fundo, coloca a bola na cabeça do centroavante, apesar do Cruzeiro não ter esse centroavante ontem. Né? E ficou comprovado. O Cruzeiro precisa de um centroavante. Flávio Carvalho tem uma posição bem parecida com a minha, no que diz respeito à questão de poupar jogadores. Eu acho que realmente não deve ser poupado, mas os esquemas têm que ser testados em termos de mineração. Acho que ninguém tem dúvida que o Cruzeiro vai ficar entre os 4 e vai se classificar. Então a hora é essa mesmo. Né? Claro, é claro que no jogo contra o Tupi você tem que testar sim. Agora, primeiro contra o Ernesto Farias. Eu acho que não pode jogar toalha ainda não. Ontem ele entrou aos 40 minutos, o jogo estava 0-0, o Tupi todo atrás, todo fechado, certo? E aí, ele tentou com o Ernesto Farias, entrou esse outro menino que veio agora, o André Dias. Aí tinha o Alisson, tinha o Thiago Ribeiro e ninguém fez nada. Foi bem ofensivo e nada, O né? primeiro tempo do Cruzeiro foi um, o segundo tempo foi outro. Exatamente. O primeiro tempo com o Montilho, o time do Cruzeiro é um. E sem o Montilho é outro. Por quê? Porque com o Montilho, o Cruzeiro tem organização de jogada, certo? Você vê que o Montilho colocou o Alisson na cara do gol, o Montilho mandou a bola na trave, né? Ou seja, ele dá a movimentação... Mesmo preferindo o Cruzeiro com 2 meias. Talvez Montilho e Dudu ali, eu acho que talvez tivesse uma movimentação melhor ali. Perdeu o pênalti, o Montilho, que qualquer um tá... Até o Pelé já perdeu o pênalti. Mas vamos crucificar. De rever isso, exato, né? porque ele perdeu contra o Atlético também. Em 2 Jogo situações. Então eu acho o seguinte, eu acho que aí veio o segundo tempo e o Cuca resolveu fazer uma salada de frutas, né? Botou todo mundo no ataque e aí mudou a posição de lateral para lateral esquerda, para a direita, aquela coisa toda, e o time ficou totalmente desorganizado. Né? Mesmo assim, ainda criou mais situação que o Tupi. Daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos, mas eu comentava com o Fábio Pinel, que eu acompanhava a entrevista do técnico do Tupi, o Leonardo Condé, e ele dizia que ele conseguiu segurar as principais jogadas e anular o Cruzeiro. E eu não vi isso. Achei que o primeiro tempo, então, pelo contrário. O Cruzeiro chegou o tempo inteiro. Né? Justamente, ele está no papel dele, o Condé, de valorizar o resultado diante do Cruzeiro, que, na prática, é uma equipe melhor do que o Tupi nesse campeonato estadual. Mas não foi por aí. O Tupi não anulou o Cruzeiro. O jogo em si foi ruim, mas o Cruzeiro ainda assim conseguiu ter bons momentos na partida. Parou no goleiro Rodrigo. Foi o grande nome da partida. No jogo contra o Atlético, na segunda rodada, em Sete Lagoas, esse mesmo goleiro tem apenas 22 anos, já havia se destacado, apesar dos 4-1 a favor do Galo. E ontem, mais uma vez, ele apareceu. E dessa vez ele parou o Cruzeiro e contou também com a sorte. Em vários lances, a bola chegava ali, passava perto, ou batia na trave, ou a defesa cortava. Então o Cruzeiro faltou, como já disseram o Serginho e o Flávio Carvalho, aquele jogador de referência dentro da área. Eu vou discordar do Serginho quando ele diz a respeito do Wellington Paulista, que ainda não mostrou exatamente que merece estar no Cruzeiro. Eu acho que não é por aí, não. Ele já tem 44 gols na equipe celeste, em 2 anos de Cruzeiro. Então, ele está num momento ruim, isso é fato. E merece estar onde está hoje, aprimorando a forma física e fora da equipe titular e até do banco de reservas. E o Farias, eu vou concordar, o Farias realmente, desde a sua contratação, nós falávamos aqui no Minas Esporte, não é um jogador que chega para resolver o problema do Cruzeiro. Foi reserva durante muito tempo no Porto, só apareceu bem jogando na Argentina. É um problema crônico do Cruzeiro, a falta de uma referência no ataque. E pode se tornar um problema crônico para o Atlético, daqui a pouco a gente vai falar do Galo. Só para a gente ver que a gente vai ver nos melhores momentos, teve uns 3 lances de bola que vinha de linha de fundo, o goleiro soltava a bola ficava livre na pequena área e não tinha alguém no Cruzeiro. O oportunismo, né? É a questão que a gente está dizendo em termos ofensivos. O Farias não fez. Farias não.